E aí, galera, chegamos para mais uma aula de abuso de autoridade, nossa terceira aula, na qual veremos as condutas do artigo 4º da Lei 4898/65. Já vimos as disposições gerais da lei, vimos as condutas do artigo 3º. Vamos agora, finalmente, chegar nas condutas do artigo 4º, beleza? Na aula anterior, quando vimos as condutas do artigo 3º, vimos que o artigo 3º trata de conduta de atentado. Vimos que lá todas as condutas não admitem tentativa. Aqui no artigo 4º é diferente. Algumas admitem tentativa e outras não. Assim como lá no artigo 3º, todos são crimes próprios também. Beleza? Bom, eu trouxe aqui para vocês, separadamente, aqui a linha A e B em azul, linha C e D e H em verde e a linha E em amarelo. Por que eu fiz isso? A linha A, ela traz ordenar ou executar medida privativa de liberdade. Linha B, submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Vejam que a linha A e a linha B são condutas comissivas, ou seja, exige uma ação do agente. E nessas condutas da linha A e B, admite a tentativa. Beleza? Agora, aqui nas condutas da linha C, D e H, elas são condutas omissivas. Notem o verbo aqui, deixar de comunicar, deixar o juiz de ordenar, deixando de expedir em tempo hábil, em tempo oportuno. Ou seja, são condutas omissivas. Por serem condutas omissivas, não admite tentativa. A linha E eu deixei diferente porque ele me traz duas condutas, ele me traz dois verbos. Levar à prisão é uma conduta comissiva, admite tentativa. Nela deter é uma conduta omissiva, por isso não admite tentativa. Beleza? A linha F e G, elas não se aplicam. Porque como é uma legislação antiga, olha só o que a linha F fala: cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial carceragem, custas, emolumentos ou qualquer outra despesas. Hoje, agente carcereiro não cobra esse tipo de coisa. E ele fala que até no final deixa a cobrança não tem apoio em lei, quem quer quanto à espécie quanto ao seu valor. A linha G, ele fala recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância ser recebido a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesas. Hoje não existe isso, não existe cobrança de carceragem, de custos e emolumentos. Então não se aplica às condutas da linha F e G, tá? Vejamos aqui a primeira conduta, traga o artigo 4º. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Vejamos. A conduta traz dois verbos, ordenar e executar. Ordenar é quem manda, o juiz. Executar, efetivar, é aquele que efetiva a prisão, autoridade policial, autoridade carcerária, tá? Esses aqui que realizam esses verbos. E detalhe, olha só, se consuma no momento da ordem ou da execução, já consumou o crime, beleza? A lei fala em medida privativa de liberdade individual. O que isso quer dizer? Aqui está no termo genérico. Isso abrange prisão civil, prisão cautelar, que é flagrante, preventiva, prisão temporária e a prisão definitiva. Aquela prisão que é decretada depois de transitada e julgada a sentença, beleza? Prisão militar se aplica também a prisão militar. Claro que aqui o juiz na prisão militar ele não vai verificar o mérito da prisão. Aí vai caber lá a justiça militar, tá? Aqui na prisão militar vai ter que verificar os requisitos da prisão.
tá? Se está dentro dos parâmetros legais, beleza? Estado de sítio. Estado de sítio tem uma exceçãozinha aqui para aplicar. Ó, na vigência do estado de sítio, decretada com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Uma delas, obrigação de permanência em localidade determinada. Caso ocorra a prisão, quer dizer, caso ocorra uma obrigação de permanência em localidade determinada, não haverá abuso de autoridade em estado de sítio, beleza? Uso de algemas, tema muito importante de estudar, galera, muito importante. Traz lá da súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver o que ela fala. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência ou de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Daí fiz um esqueminha para vocês aqui. Daí a gente tira as seguintes informações. Casos que podem ser usadas as algemas: resistência, fundado receio de fuga, perigo à integridade física própria ou alheia. Requisitos: justificativa por escrito, tá? Consequências: se utilizar a algema fora dos casos previstos na súmula e se não justificar por escrito, cabe responsabilidade civil e penal do agente, nulidade da prisão ou do ato processual e responsabilidade civil do Estado. Beleza? Galera, essa súmula aqui, ela teve origem de um processo em que o réu, perante o júri, estava algemado. Tá? O Supremo entendeu que houve lesão para o réu, porque ele já ficou numa situação inferior para o júri, por estar algemado. Tá? Então, guardem isso muito bem. O julgamento foi até anulado, o julgamento do júri foi anulado por conta disso, porque ele estava de algemas e não poderia. Beleza? Princípio da especialidade, galera. Mais uma vez o ECA aparecendo aqui, ó. Caso a vítima seja criança ou adolescente, aplica-se o ECA e não a lei de abuso. Beleza? Galera, temos a disposição aqui do artigo 350 do CP. Esse artigo ele foi revogado tacitamente. Olha só a descrição dele lá no Código Penal. Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Vejam que ele traz a mesma descrição da lei de abuso, por isso que ele foi revogado tacitamente. Tá? Bom, saímos aqui da conduta da linha A, vamos para a conduta da linha B. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia. Saímos da conduta da linha A e veremos agora as condutas da linha B. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou ao constrangimento não autorizado em lei. Vamos destrinchar esse artigo. Conceitos. Guarda. O que é guarda? Guarda é vigilância permanente. Tá? Custódia está ligada à detenção de alguém. Constrangimento não autorizado em lei é a violação a direitos do preso previsto na LEP, Lei de Execução Penal. Exemplo, trouxe um exemplo para vocês. Impedir o preso de tomar banho de sol. Vai estar fazendo um constrangimento ilegal, incorrendo em abuso de autoridade, beleza? Mais uma vez aqui, olha, temos a aplicação do ECA. Caso a vítima seja criança ou adolescente, aplica-se ao ECA e não à lei de abuso, o princípio da especialidade mais uma vez. Caso o agente aplique intenso sofrimento físico ou mental para aplicar castigo, irá responder por tortura e não por abuso. E aí, pelo princípio da especialidade, aplica-se a lei de tortura, beleza? Aqui, ó, artigo 350, parágrafo único, inciso 3º do Código Penal. Ele traz lá, ó,
ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Para que a gente já viu lá na linha A isso aqui, né? Aí ele traz lá no parágrafo único: na mesma empenho incorre funcionário que submeter pessoa que está sob sua guarda ou custódia ao vexame ou constrangimento não autorizado em lei. Aqui também, parágrafo único, inciso terceiro também revogado tacitamente. Beleza? Agora vamos para a conduta da linha C. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Lembrando que é uma conduta omissiva e não admite tentativa, beleza? Aqui temos um crime omissivo próprio. Imediatamente, quando ele fala imediatamente, entende-se que é nas primeiras 24 horas. Aqui temos a redação lá do artigo 306 do CPP. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o ato de prisão em flagrante e, caso o atuado não informe o nome do seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Beleza? Então, imediatamente, entenda as 24 horas. Juiz competente. Caso ocorra comunicação a juiz incompetente, ocorrerá abuso. Autoridade policial não comunicou ou comunicou para um juiz incompetente, mas aí lembre-se que aqui para o abuso a conduta tem que ser dolosa, viu, galera? Lembra lá da nossa primeira aula, né? Se a autoridade policial mandou por engano para o juiz incompetente, não há que se falar em abuso, porque não, a lei de abuso não se aplica a condutas culposas, somente dolosas, beleza? Falta de comunicação à família. A lei não fala em família, ela fala em deixar de comunicar ao juiz. A família ela não fala. Então não haverá abuso, princípio da legalidade, né? Estado de sítio. Deverá haver a comunicação. Não há uma exceção para isso. Lá no estado de sítio. Se a pessoa for presa durante o estado de sítio, tem que ser comunicado ao juiz, senão vai ter abuso. Beleza? Aqui, ECA mais uma vez. Caso a vítima seja criança ou adolescente, aplica-se ao ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Beleza? Vamos para analisar agora a linha D. Deixar o juiz de ordenar o relaxamento da prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. Bom, vimos que a autoridade policial deve comunicar ao juiz a prisão em até 24 horas. O juiz recebe a comunicação. Ele vai ter que avaliar aquela prisão. Se a prisão for ilegal, ele vai ter que mandar relaxar a prisão. Tá? Se ele não fizer isso, ele vai estar incorrendo em abuso de autoridade. Beleza? Aqui, galera, temos a figura do juiz. Então, é um crime de mão própria. Só o juiz pode cometer essa conduta. Não admite coautoria. É um crime de mão própria. É um crime omissivo próprio e é um crime de mão própria. Por quê? O crime de mão própria não admite coautoria. Só aquela pessoa pode fazer. E aqui viola o artigo 5º da Constituição, que ele diz: a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Beleza? E aqui, ECA, mais uma vez, se a vítima for criança ou adolescente, aplica-se ao ECA. A linha E, levar à prisão ou nela deter quem quer que se proponha a pagar fiança permitida em lei. Tá? Aqui temos novamente um crime comissivo, aqui na conduta de levar à prisão, admite tentativa, e crime omissivo no verbo deter quem quer que se proponha a pagar fiança, não admite tentativa. Tá? Aqui eu trouxe uma coisa interessante. Ó. Quem é que pode arbitrar fiança? Bom, para as infrações penal que a pena máxima é menor ou igual a 4 anos,
temos que a autoridade policial ou juiz pode arbitrar a fiança. Nas demais, somente o juiz pode arbitrar a fiança. Beleza? Tem até que mudar aqui, ó. Vamos mudar agora, ó. Aqui ficou errado. Demais. Então, tá aqui, ó. Pena máxima menor ou igual a 4 anos, autoridade policial ou juiz. Nas demais, somente o juiz. Beleza? A linha H. Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Uma conduta aqui omissiva não admite tentativa. A prisão temporária ela tem um prazo para ser cumprida. Tá? Prisão temporária. Lá pela Lei 7960, 5 dias, prorrogável por igual período. Crime hediondo, 30 dias, prorrogável por igual período. Então vamos lá. Crime hediondo. O cara foi lá, foi preso 30 dias. Prorrogou mais 30. Acabou esse prazo, tem que relaxar a prisão. Se não relaxar a prisão, não for posto em liberdade, vai estar incorrendo em abuso de autoridade. Beleza? Aqui mais uma vez temos um artigo do Código Penal revogado tacitamente. Aqui o parágrafo único, inciso 2 do artigo 350. Na mesma pena incorre o funcionário que prolongar a execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade. Temos mais um caso aqui que o artigo foi revogado tacitamente. Beleza? Bom, o artigo 4º é bem tranquilo. Era isso que eu tinha que trazer para vocês sobre ele. Na próxima aula, como prometido, eu trago os exercícios. Beleza?